Então, vamos prosseguindo ali as nossas noções básicas de Apex e .NET, aqui na parte de usar Apex assíncrono. Isso aqui é bem simples, é uma atividade bem curtinha de pergunta e resposta. Então, basicamente a gente vai saber como funcionam esses métodos assíncronos, né? Os métodos assíncronos, basicamente, eles servem para a gente processar uma grande quantidade de registros, fazer callout da web, né? Aquele async await que a gente está acostumado em outras linguagens, e criar. Também ele fala para criar uma experiência melhor e mais rápida para o usuário. A ideia é que você consegue fazer o processamento em uma outra thread, e por conta disso você teria uma facilidade em processar alguns registros de forma mais rápida, utilizando uma thread que esteja livre. Claro, no método assíncrono, ele só vai ser executado quando essa thread estiver disponível. Se a org tiver com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tiver sobrecarregada, ele vai esperar até que haja a disponibilidade da thread para poder executar aquele código. Normalmente, códigos assíncronos, mesmo em uma org bem grande, eles demoram um pouco tempo para serem executados. Questão de. Não chega nem um segundo. Se você tiver azar que tenha muita coisa acontecendo na org, talvez demore mais. Depende do tamanho que você estiver processando. Então, o primeiro aqui é o método futuro. A gente utiliza ele declarando esse future aqui antes do método. Ó. Nesse caso aqui, como a gente tem um callout de rede, a gente usa esse parênteses aqui, callout de rede igual a true. Caso não seja callout de rede, você nem precisa. Tá? Aqui, uma vantagem é que aumenta os seus limites, né, de tempo de utilização da CPU. Normalmente você tem 100 milissegundos de utilização da, 10 segundos de utilização da CPU em uma classe normal, e pelo Future você consegue, aliás, é 1 segundo para uma classe normal e 6 segundos para uma classe para uma classe assíncrona. O que a gente tem aqui? Né? A declaração do, do método através do Future. Bem simples esse aqui, não tem muita dificuldade. Ele tem algumas limitações que não é legal. Não é possível rastrear porque não há retorno do ID do Apex, do trabalho do Apex. Ele não tem a possibilidade de usar S-Objects. Ele só te permite utilizar objetos primitivos, o que é uma bela desvantagem, você não poder colocar um account aqui, passar para ele um account, passar para ele é, um, op, um opportunity, como a gente viu da última vez. E isso acontece porque, como é um método futuro, você não tem como saber se aquele objeto ele vai se manter o mesmo de quando você chamou e quando você processou esse método. Então ele só vai receber esses IDs, né? Por exemplo, né, o ID que você vai mais utilizar, porque você vai chamar ele na hora que você tiver que ele for realmente chamado de fato, não na hora que ele foi executado de fato, não na hora que ele foi chamado. Enfim, limitação disso aqui a gente já viu. A outra limitação é que, como eles funcionam em outra thread, você não pode encadear os métodos. Você não pode que um funcione só depois do outro. Para isso, a gente tem uma outra função que a gente vai ver mais para frente. A gente tem o Apex Inlot, né, ou o agendado, que são implementações. Ó, essa Database Batchable, esse aqui é uma classe de Apex de lote. Ele é feito para você conseguir executar milhões de registros ao mesmo tempo. Quando você, em vez de executar só 200 registros, né, de processar 200 registros, isso aqui você consegue executar muitos e muitos registros em forma de batches, né? Ele vai pegar e enviar em partes. Mas basicamente essa é a parte principal dele. Você tem alguns métodos que você precisa utilizar nele, que é o start e o execute e o finish. Inclusive, vamos ver se a gente encontra aqui. Ó, global start, a gente tem aqui o primeiro método, método start. Tem algum outro aqui? Esse aqui só usou o método start para fazer os batches. Batch de 200 para cada um. Uma desvantagem dele, com certeza, é que pode ser que ele demore muito para ser processado, tá? Estamos falando de uma quantidade bem grande de arquivos. Ó como é feita a chamada dele, né? A gente vai pegar, fazer uma instância dessa classe Batchable e depois a gente vai executar através do método database execute batch.
Então a gente vai executar ele assim. Então, depois de tudo isso, surgiu o Apex de execução em fila. Aliás, aqui ele nem passou pelo Apex de agendamento, que é bem parecido, né? Ele também tem uma implementação assim, você cria uma implementação, mas ele tem regras específicas. Limitado a 60 agendamentos por org, mas ele permite você fazer classes que executem tipo, todo dia ao meio-dia, por exemplo. Então, vem o meu preferido, né? Que veio depois desses todos, que já soluciona alguns problemas. Você pode utilizar é, S-Objects com ele. Ele permite você colocar um delay na execução e permite fazer a execução dos seus Apex encadeados. Um executando só depois que o outro tiver executado. É, e também permite um monitoramento bem fácil, que é a Apex é o Queuable. Olha aqui, então temos aqui a declaração da classe MyQueueBleClass, que implementa Queueable. Ó. E ele vai ter que ser feito do mesmo jeito, ele tem a parte aqui de execute, que é o método que você vai executar, do Queueable, então você tem a criação da instanciação da classe, né? E aqui embaixo, como fazemos a chamada, né? Ele deu aqui alguns nomes para poder passar para ele e criou o job. E esse job, ele tem um ID, né? E ele vai ser executado enfileiradamente através de system.queueJob e passando aqui a nova instância da nossa classe que a gente colocou, né? Então, esse aqui é bem simples, eu já tinha realizado ele aqui, mas inclusive não deixa nem eu fazer de novo, mas são questões bem simples para se resolver.